O embate entre o Supremo e o Congresso por causa das emendas parlamentares. Por unanimidade, o STF manteve as restrições para a liberação das verbas. Na Câmara, o presidente Arthur Lira pôs para andar duas propostas que limitam o poder dos ministros do Supremo. O Alex Guzmão é quem conta. O Supremo deixa claro, a liberação das emendas depende do Congresso adotar regras que garantam transparência na distribuição dos recursos do orçamento da União a estados e municípios, ou seja, quem recebe o dinheiro e em qual projeto será aplicado. Ministros, incluindo o relator Flávio Dino, citaram nos votos que esse impasse deve ser resolvido em breve. Uma tentativa de conciliação com reuniões técnicas vai buscar o entendimento entre STF, Congresso, Governo e Procuradoria-Geral da República. Mas a alternativa não foi bem recebida por parlamentares. O clima no Parlamento Federal é de muita indignação, porque, mais uma vez, vimos que o Poder Judiciário, notadamente o STF, se intromete numa seara que não é a sua. Se há reparos a serem feitos na questão das emendas PIX, basta um diálogo institucional. Na madrugada, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, já havia negado o recurso do Congresso para que fosse cassada a liminar de Dino. Ele alegou que a medida já seria analisada por todos os ministros no plenário virtual. Hoje, Barroso negou que haja uma disputa de forças. Os poderes são independentes e harmônicos. Portanto, cada um exerceu a sua independência de manifestar a sua opinião. E agora nós vamos cuidar da harmonia. Em meio à divergência entre poderes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, liberou para a Comissão de Constituição e Justiça uma proposta que dá poder ao Congresso de sustar decisões do Supremo. O texto permite que o Legislativo haja em decisões que exorbitam a função da Justiça e inovem o ordenamento. Uma outra proposta, que limita decisões individuais de ministros, já tinha sido encaminhada. O texto foi aprovado no Senado no ano passado e estava travado na mesa da Câmara. Daremos mais rápida celeridade a esses dois importantes projetos, porque é disso que a nossa democracia precisa, reestabelecer a competência de cada poder da República. O governo acompanha à distância, mas tem todo o interesse que o poder no Congresso, na execução do orçamento, seja limitado e volte ao Planalto. Hoje, o presidente Lula disse que as emendas precisam de ajustes. Uma emenda de 200 milhões, ela tem que ser compartilhada com os governadores de Estado. Ela tem que ser coletiva para toda a bancada. Ela não pode ser individual. Então eu penso que nós vamos encontrar uma saída, sabe, para as coisas voltar à normalidade, tanto na relação do Congresso com o governo, quanto na relação do Poder Judiciário. O atrito entre os poderes é tema do comentário de Fernando Mitre. A PEC que limita decisões individuais do Supremo, bom assunto para ser considerado, mas não nessa circunstância de agora. E uma outra PEC prevendo derrubada de decisões do Supremo pelo Congresso, o que não faz o menor sentido, uma alucinação. Essas duas matérias, movimentadas nessa sexta-feira pelo presidente da Câmara, mostram a que ponto estão as relações entre esses dois poderes. A decisão do ministro Flávio Dino, suspendendo as emendas, seguida pela unanimidade do plenário, incluindo os indicados por Bolsonaro, provocou essa reação toda na Câmara. Daí as retaliações. Vamos ver, mas a revisão do poder dos parlamentares, com seus mais de 50 bi em emendas, poderia ser um final saudável e bem negociado para essa crise. A decisão do ministro Dino tem fundamento de sobra. Thaís? Obrigada, Mitre. E veja a seguir no Jornal